conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Bom, quantia muito parecida com essa que será bloqueada e, portanto, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação não terá acesso. Quantia muito parecida, próxima, será colocada na conta de prefeituras e poderão usar esse dinheiro, os prefeitos poderão usar essa grana em plena campanha eleitoral. Ah, mas não é ano de campanha de eleição municipal. Bom, primeiro que há deputados que transformam esses eventos municipais em campanha, né? E com esse dinheiro podem fazer festanças consideráveis ou então usar esse dinheiro para a compra de coisas vistosas, que chamam a atenção imediatamente, que dão voto. Não é rede de esgoto, não é tratamento de água, nada que só vai ser notado ao longo do tempo. Não, é ali, o imediato, para ter efeito em outubro. E amanhã a grana já começa a cair. E é isso mesmo. Não, mas peraí, tem uma tramitação, isso não é assim. Não, é assim. É assim, tanto que tem uma reportagem no Estadão que eles estão chamando de emenda Pix. Porque cai ali na hora, no cofre da prefeitura. Mas isso é apenas o primeiro ponto, o fato de cair na hora. O mais importante é que ninguém recebeu a responsabilidade, a obrigação de dizer onde cada centavo será usado, como será usado e por que foi para aquele município e não para o município vizinho, por exemplo. Ou por que não foi para os dois, em vez de só para um. Não há explicação. E é a primeira vez que os municípios receberão dinheiro para aplicar no meio de uma eleição. Por que é a primeira vez? Porque o Congresso aprovou uma nova modalidade de repasse de emendas que dribla as regras eleitorais. Não é emenda de relator, hein? Que é um outro abacaxi e que dribla exigências constitucionais. Essa aqui dribla regras eleitorais. Ano de eleição, não pode gastar com isso, com aquilo, ou só pode liberar dinheiro até determinado momento, depois não pode mais. Estabeleceram regras, acharam brechas. Por exemplo, sim, há um prazo para a liberação do dinheiro. Nesse caso não vai ser problema, porque cai na hora. Não há filtros, não há fiscalização, não há necessidade de se comprovar isso ou aquilo. Cai na hora. O que eles mudaram? O dinheiro poderá ser usado já oficialmente desencadeada a disputa eleitoral. E pode ser usado em quê? Bom, o prefeito pode comprar tratores para colocar à disposição ali de um grupo de produtores. Pode comprar caminhões de lixo, ainda que não seja necessário. Nós vimos outro dia a história dos caminhões de lixo comprados por alguns municípios, caminhões com a capacidade muito maior do que aquela que o município precisa, ou seja, caminhões mais caros. Condevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, fez esses contratos. Mas também pode fazer show. O dinheiro pode ser usado para contratar o cantor, a banda, a cantora, a orquestra, não importa. Mas, claramente, num período em que o uso político desses eventos é óbvio. Mas essa história que estão chamando de Pix orçamentário, ou, para ser claro, aquilo que todo mundo sabe como funciona, cheque em branco, é mais grave do que a ideia do Pix orçamentário. O Pix é porque a grana
já sai e já chega, né? É uma viagem à velocidade da luz. Já que falamos de coisas futuristas aqui. Agora o cheque em branco, essa imagem cheque em branco, é mais grave. Porque significa basicamente o seguinte: use como você bem entender. Não dê satisfações. Não explique nada, se não quiser explicar. Se quiser, tudo bem. Mas ninguém está muito preocupado em saber, não. Não precisa explicar. O dinheiro cai direto na conta das prefeituras. E isso é o fator mais inocente do processo. Cair direto na conta. Ou seja, não passa por filtros, por fiscalizações intermediárias, por necessidade de avaliação de documentos que devem ser emitidos na requisição do dinheiro. Nada. Cai direto. Tá bom. Mas aí vem outro ponto. Ele fecha as portas para fiscalização. Esse mecanismo fecha as portas para fiscalização. De maneira escancarada. Se emendas de relator dificultam, tornam a tramitação um problema para a fiscalização, se a emenda de relator contraria princípios constitucionais de que o uso de cada centavo do povo tem de ser explicado, acompanhado, fiscalizado, e a emenda de relator fere esses princípios constitucionais, essas exigências constitucionais de transparência, de publicidade e de fiscalização. Essa outra aqui, ela praticamente inviabiliza a fiscalização. Por quê? Quando a regra foi aprovada, atenção, será distração? Alguém pode perguntar, será que os deputados estavam distraídos? Os senadores estavam distraídos? Esqueceram de colocar ali uma frase a mais? Uma observação adicional? O fato é que o Congresso não definiu a quem cabe a fiscalização. Ou seja, ninguém recebeu a incumbência, a responsabilidade, a obrigação de fiscalizar. Logo, ninguém pode fiscalizar, porque ninguém recebeu essa incumbência. Esqueceram? Um lapso. Tantas coisas, tantas discussões, tantos debates, tantos projetos. Esqueceram que o uso do dinheiro público tem de ser fiscalizado centavo por centavo. Não é favor, não é exigência moralista. É a obviedade de que o recurso não pertence ao deputado. Aquele dinheiro não é do deputado, não é do presidente, não é do ministro da Economia, não é do senador, não é do prefeito. Ele é de todos. E isso deve ser considerado, por exemplo, na eleição dos municípios que vão receber a grana. Não é óbvio? Porque se o dinheiro saiu de todos os brasileiros, de todas as cidades, de todos os municípios, de todas as roças, por que um município recebe e o outro não? Isso tem de ser explicado. Pela emergência, pela urgência, por uma necessidade incontornável, por uma solução inadiável, um problema que exige uma solução já, um problema relevante. Aí você seleciona por esses critérios de retorno do dinheiro para o povo. Qualquer outro tipo de escolha pessoal para favorecer o correligionário, o parente, como veremos,
é não apenas imoral, fere o princípio da república, ou seja, do uso da coisa pública. Não pertence ao governante. O governo não é o Estado. E menos ainda, o governo é a sociedade. O parlamento representa a sociedade, ele não é a sociedade. Ele a representa. Seja representando o povo, teoricamente, na Câmara, ou os estados, teoricamente, no Senado. Eles representam, eles não são o povo. Eles não são a sociedade. E eles têm de explicar aos representados como é utilizada a grana que é de todos, o dinheiro que é de todos, o recurso que é de todos. Que ele vá para determinado município, porque lá há uma carência óbvia, angustiante, de um hospital, de uma escola. Se um conjunto de cidades ali, numa mesma região, será atendido por máquinas agrícolas, pelo fornecimento de máquinas agrícolas, com escolas rurais, que atenderão crianças de toda a região. Aliás, o Brasil, em 2022, convive com isso ainda, hein? Extensas zonas rurais onde não há escola. Se quiserem, que mandem o moleque para a cidade. Se não podem mandar, se não há onde ficar, se não há dinheiro para isso, que fique sem estudar. Há extensas regiões. Então, essas são as prioridades. Prioridades reais do povo, do dono do dinheiro. Então, opa, ali precisa de um hospital. Ali precisa de uma escola. Ali é necessário investimento, já, em rede de esgoto. As pessoas estão com a saúde duramente atingida porque não tem esgoto, porque não tem água tratada. Vamos investir ali. Não tem dinheiro, vamos buscar parceria, que é o que o marco do saneamento agora permite. Agora, deputado liberando dinheiro porque o prefeito é primo, tio, filho, irmão, ou porque é ali que ele ganha a eleição, um dinheiro que não é dele. E mais, como será usado o dinheiro, ninguém sabe, ninguém responde. O que disserem lá está dito. Não há um órgão de fiscalização autorizado pelo Congresso quando aprovou essa lei. Não disse quem fiscaliza. Cabe às prefeituras a definição do que fazer com os bilhões de reais. Claro, não é que alguma prefeitura vai receber R$1 bilhão. Isso é diluído. O dinheiro é liberado sem a previsão de como será usado. Porque é assim que funciona normalmente. Esse dinheiro aqui vai sair, pode ser qualquer coisa, R$300 mil. Estão indo para aquele município, para que eles possam melhorar a escola, a única escola que tem lá. Para que possam reformar o hospital. Está caindo aos pedaços. É a previsão. O dinheiro sairá para isso. Aqui não tem. Nesse mecanismo, não é encontrada a exigência da previsão e nem da fiscalização, porque se você prevê, depois você tem de ir lá ver se usaram o dinheiro no hospital, na escola. Não tem isso. Deputados e senadores fazem, inclusive, acordos informais com esses prefeitos. Indicam a aplicação. Meu eleitorado, meu amigo, deputado, né? Dizendo isso, tá pedindo tal coisa, eu tô liberando a grana aí, cuida para que esse dinheiro atenda esse pedido do meu eleitorado. Mas peraí, e o município vizinho que talvez tenha
uma urgência muito maior, uma necessidade muito maior, não recebe um tostão. Porque dali não saiu deputado, nem estadual, nem federal. Isso é normal. Você pega as bancadas nas assembleias legislativas, algumas cidades têm uma representação muito grande e muitas não têm nenhuma. E aí é obrigação moral dos deputados estaduais olharem não só para os municípios onde eles receberam votos, mas para todos. Eles não são mais representantes daquela cidade, não é voto distrital. Não é voto distrital. Se fosse, teríamos um outro sistema. Defender o seu distrito. Mas vai olhar para o interesse geral, claro. Aqui não, o interesse geral é norma. E na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, da mesma maneira. Não importa se o município que te elegeu é aquele, ou se você teve votos naqueles 3 municípios grandes, votos suficientes para chegar à Câmara. A sua obrigação agora é olhar para todos, para a necessidade de todos. Porque o dinheiro não é seu. O dinheiro é de todos, inclusive daqueles municípios onde o deputado não teve nem sequer um voto. O dinheiro não é dele. Os acertos informais citados pela reportagem do Estadão, eles têm sido feitos por WhatsApp ou até bilhetes escritos à mão. A lá Jânio Quadros, né? Bilhetinho. Segundo o relato dos próprios políticos. O André Janones tá famoso, né? Tá em todas as pesquisas aí para presidente. Tá ali, 1%, 1,5%. Ele não tá preocupado com isso. O importante é estar na pesquisa. Ele está em evidência desde o ano passado. E isso tem um valor em eleição tremendo. Toda semana tá lá o nome do cara. No rádio, na televisão, no jornal, na internet. Ao lado do Ciro Gomes, do Lula, do Bolsonaro, da Simone Tebet, há pouco, do Moro, há pouco, do Dória. Ele tá lá, tá na parada. Vai ganhar? Não. Mas não é essa a meta. Tá famoso. Ele usou essa modalidade para destinar 7 milhões para a cidade natal dele, Tuiutaba. E uma parte da grana, 1.900.000, vai bancar uma festa com um cantor. E aí, nesse mundo infanto-juvenil das redes sociais, né, os caras vão atacar o cantor. O cara não tem nada com isso. Isso é a profissão dele. Se alguém chega lá e fala, quanto você cobra? Eu cobro tanto, eu pago. Ele vai lá e canta. Não é? A questão é, quem paga? Se é um evento particular, ninguém tem de perguntar nada. A não ser os acionistas de uma empresa, se houver acionistas ali. Se houver sócios. Pô, você vai gastar essa grana. Mas é ali. Problema interno. Dinheiro público, não. Você tem de dizer. Não, é que o povo precisa se divertir, tal, não é? Muita gente não tem grana para pagar o ingresso para ir no show dele. Tá bom. Mas esse valor é razoável? E mais importante do que a razoabilidade do valor, não há outras coisas muito mais importantes naquele momento, urgentes. O posto de saúde, a escola, estão recebendo dinheiro. Há investimento previsto para eles, aí tudo bem, está sobrando. Opa! Nenhum problema. Agora, quem define, quem fiscaliza? O
deputado, aliás, a emenda dele vai patrocinar também outros cantores. E repito, os cantores nada têm com isso. Não é? Eles são contratados, vão lá. Mas o fato é que a prefeita, Leandra Guedes, trabalhou como assessora no gabinete do Janones. E ambos são alvo de uma investigação preliminar do Ministério Público sobre suspeita de rachadinha quando ela o assessorava na Câmara em 2020. Foi até um caso revelado pelo portal Metrópolis. Mas é aquele negócio, né? Ouvimos bem. Investigação preliminar. Pô, tem 2 anos esse troço, cara. Aí o Ministério Público, tal, aquela vagareza, o Judiciário naquela vagareza. E ele falou o seguinte, que ele sempre destinou e vai continuar destinando emendas para promover festas para o povão, disse ele. Falou seja de Tuiutaba, do Triângulo Mineiro, de toda Minas Gerais e se eleito presidente de todo o Brasil. Essa fala trai a ideia de que o sujeito, quando eleito para alguma coisa, e no caso ele está dizendo se ele chegar à presidência, ele usa o dinheiro como ele bem entender. Vai ter festa para todo mundo. E não é assim. Não cabe a um sujeito, né, ainda que seja o presidente da República, dizer vai ter festa para todo mundo, eu vou bancar. Vou bancar com dinheiro que não é dele. Vai bancar com dinheiro que não é dele, vai bancar com dinheiro de todos. E esse público que paga a conta certamente precisará de dinheiro, de recursos para outras coisas. E não cabe àquele sujeito dizer: bom, eu agora estou aqui, eu uso o dinheiro como bem eu entender, eu quero festa. Isso não existe. Mas mostra a mentalidade que não é de um deputado, não é de um governador, não é de um presidente da República, não é de um ministro, não é de um senador, é geral. Estamos aqui no andar de cima. Que acenos faremos à plebe? Até porque precisamos do voto da plebe. Quem sabe um show? Quem sabe vários shows? Quem sabe um caminhão pintado, mostrando que é novinho, com o nome ali de quem tornou possível a chegada daquele caminhão. É o de sempre. É o de sempre. Né? As querelas. O levantamento do Estadão mostra que deputados e senadores priorizaram prefeituras governadas por parentes. O deputado Valdir Rossoni, do PSDB do Paraná, colocou todos os 8.800.000 a que tem direito em uma única prefeitura, a de Bituruna. Quem é o prefeito de Bituruna? O filho dele. Não é fantástico? Quer dizer, provavelmente ali há um conjunto, inclusive Bituruna, mas um conjunto de cidades precisando de um recurso. Então você pode mandar 200.000 para cá, 100 para cá, aquele lá é maior, tá com problemas mais graves, 500 paus. Não. 8.800.000 que ele tinha direito, sabe-se lá por quê? Ele colocou numa única cidade, cujo prefeito é filho dele, Rodrigo Rossoni, filho do Valdir Rossoni. O deputado Genesias Noronha, do PL do Ceará, mandou 5.800.000 para uma cidade, Parambu, lá no Ceará. Quem é o prefeito? O sobrinho dele, Rômulo Noronha. Peraí, sabe, é descarado. Não é que vão um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, tem que mandar lá pro meu sobrinho também. Não, vai tudo para a cidade administrada pelo sobrinho.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, destinou 1.300.000 para Aracati, no Ceará. Quem é o prefeito? O pai dele, Bismarck Maia, pai do Eduardo Bismarck. Mas tem gente de renome nacional. O senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, mandou depositar, é ali, ó, 1.900.000 para o governo de quem? Helder Barbalho, seu filho, que vai tentar a reeleição, por sinal. O Bismarck, não sei se o pai ou o filho, alegou que o recurso vai priorizar a pavimentação de ruas em Aracati. Os outros não responderam. Ele respondeu, pelo menos. Deu satisfação. 3.200 milhões de reais. Basicamente a mesma coisa que será cortada, podada, tosada, bloqueada do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E que geralmente produz resultados em pesquisas que atendem o país inteiro, de uma maneira ou de outra, com o produto da pesquisa ou com o enriquecimento do mundo acadêmico, com a atração de investimento para pesquisas. E a adesão ao modelo de transferência por intermédio da tal emenda PIX cresceu no Congresso, hein? Em 2020 foram 621 milhões. Agora, 3.200 bilhões de reais. Claro, quem é que não gosta de um mecanismo como esse? Não é? Cai na hora, não precisa explicar como é que vai usar. Você vê que só um disse, não, é para pavimentar a rua. Mas ninguém falou nada. Interessa. Não interessa. Como quem diz, o dinheiro é meu. Não é. Mas usam como se fosse. E com base legal. Aprovaram esse troço. Mas, na elaboração e depois na aprovação do texto, esqueceram-se de dizer que alguém deveria ser responsabilizado pela fiscalização. Um lapso, Ronald. Este o Bandeirantes Acontece e eu peço a você que tenha o hábito de consultar os nossos editoriais lá no site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br. Tem lá o Entendendo a Notícia com o Cláudio Zaidan. Os principais agregadores de podcast lá estão todos que a gente exibe aqui todos os dias para você. Não só o Entendendo a Notícia com o Cláudio Zaidan, como todos os outros. O Fôlego, o Sports All The Time, entre tanto, do Bom e do Melhor, o Antenados, entre outras produções da Rádio Bandeirantes que viram podcast depois. Acesse lá. Tudo no site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br. Rede Bandeirantes de Rádio.